Olha a minha convidada aí chegando, maravilhosa. A galera também tá chegando. Nosso Reni maravilhosa, maravilha. Eric Francato, ela está na área, ela chegou. Minha convidada ilustre, seja bem-vinda. Eu que agradeço aí, uma honra enorme. Muito obrigada aí pelo carinho, primeiro, né? E por lembrar de mim, né? Do meu nome, enfim, do meu trabalho. Fico muito satisfeita. Muito obrigada. Eu fico muito feliz em ter o grande nome de Gislaine Cavalcante na lista da live do Bonfim. É uma honra tê-la aqui. Eu tenho certeza que será uma noite inesquecível para mim e para essa galera toda que são seus fãs e estão aqui acompanhando. Ai, que bom. Espero não decepcionar. E não vai não, porque eu vou apresentar agora a minha convidada para lá de especial. Ela é bailarina formada pela Escola de Dança Clássica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e lá fora também, vou chegar lá. Estudou dança clássica, moderna, espanhola, afro-brasileira, teoria musical, história da dança e ritmoplastia. Professora de dança e balé clássico, participou de diversos espetáculos e programas de televisão também. No Carnaval Carioca, comandou a comissão de frente da Beija-Flor de Nilópolis por 14 anos e da consagrada Portela por 3 anos. E não parou ainda não, hein? 2022 ela tá aí, colecionando sempre nota 10 e muitos prêmios. Senhoras e senhores, hoje comigo, a minha, a sua, a nossa Gislaine Cavalcante. Obrigada. Resumir esse currículo em menos de 1 minuto é praticamente impossível. Muito obrigada. E decorar ritmoplastia sem engasgar é quase impossível. Ritmoplastia. É que na escola de dança nós tínhamos várias modalidades, né? Sim. E foi uma escola que foram 9 anos, né, de dedicação àquela escola. Eu me formei com excelentes professores, inclusive muitos eram do Corpo de Baile do Rio de Janeiro. Então, eu tenho assim, maior orgulho por essa escola, né? Hoje em dia se chama a Escola Estadual Maria Oleneva, né? Mudou. Na minha época ainda era do Teatro Municipal, né? Tanto é que eu te mostrei o diploma, né? Só para não confundir, que é uma escola de dança, pela qual eu tenho muito orgulho, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? E acham que é do corpo de baile, na verdade não é, da escola de dança. E eu também fiz, lecionei com a dona Tatiana Lescova durante 18 anos, com a Leda Yuki também muitos anos. Enfim, eu consegui fazer os exames do Royal, né? Do Elementary e do Intermediate, que foram assim, exames muito rígidos. Nós fizemos um curso na Academia do Dona Tânia e nós fizemos esse concurso, né, para poder passar. E era um concurso muito difícil na época, né? Era a inglesa mesmo que dava essa prova. Eu só não consegui fazer o advance, porque na época ainda não tinha a base necessária para ir um pouco mais além, que era o terceiro, né? Currículo, né? Mas, enfim, foi uma época muito boa na minha vida, me deu muita disciplina, muita técnica e muita, assim, responsabilidade e disciplina, né? Essa escola me deu muita disciplina. Foi um complemento na minha vida, né? Disciplina e te deu muita base para esse currículo enorme, enorme que nós iremos destrinchar um pouquinho durante essa 1 hora de live. E eu tô aqui com uma galera que é fã. Quando eu anunciei Gislaine Cavalcante, essa turma inteira se pronunciou. Tem aqui o Sandro da Beija-Flor de Nilópolis, apaixonado, falou que faria de tudo para assistir. O Júlio Pellegrini, que falou que você está na memória da infância dele, ele assistindo o carnaval na TV e acompanhando as coreografias, a comissão de frente da Beija, da Portela, pela Gislaine Cavalcante. A perguntinha que não quer calar. Quando a dança entrou na vida da Gislaine? Vem de pequenininha, vem de família? Ou você é uma exceção? Você foi a artista diferente? Opa, Gislaine é artista da família, diferentona. Eu tive um problema muito sério de saúde aos 4 anos de idade. Eu tive uma anemia muito profunda. E na época eu morava em Bangu com a minha família. E na época existia uma professora, que agora realmente eu não me recordo, e ela dava aula de balé clássico no clube de Bangu.
Então, o médico, num dia que minha mãe me levou no médico, ele falou, "Não, ela precisa fazer um exercício físico para ter vontade de comer, porque eu não tinha. Eu tinha na época uma depressão, não sei por quê, mas eu tive. Enfim, foi assim que eu comecei na dança. E no clube, nesse clube eu comecei a desenvolver, né? E minha mãe ficou fascinada, e ela conhecia muito a Berta Rosa Nova, né? Porque ela costurava, ela tinha esse dom de costura, né? Trabalhava com uma figurinista que fazia roupa, justamente a mãe da Roberta Rosa Nova fazia roupa com ela. Então minha mãe ficava encantada. Inclusive, a primeira vez que eu fui ao Teatro Municipal para assistir um balé, que foi Gisele, foi com a Berta Rosa Nova, e eu me encantei. E quando eu fiz 9 anos, minha mãe me colocou para fazer a audição na escola de dança, porque a primeira fase é o corpo físico, né? Ver se você tinha condições, locomoção motora, enfim, vários detalhes que você precisava ter, extensão. E eu fiz e consegui passar, né? Era um número pequeno de pessoas naquela época, não era uma coisa assim, visibilidade como tem hoje em dia, né? E aí começou o meu desenvolvimento, entrei para a escola de dança. Foi uma época bem difícil, né? Porque nessa época eu já estava morando em Irajá, com meu pai, com a minha mãe e meu irmão. E eu tinha assim, o meu tempo era assim, dedicado não só ao colégio, mas também à dança. E daí eu peguei, a minha mãe me falou assim, me lembro que ela falou para mim, se você, até o quarto ano, você pode desistir. Depois do quarto, eu não admito que você desista. E aquilo ficou, sabe, dentro de mim. Eu falei, não, agora eu tenho que ter responsabilidade. Eu fui amando cada vez mais a dança, né? Dentro da força de vontade que eu tinha, né, de dançar. E as dificuldades, às vezes, que a gente tem, às vezes, quando você faz um trabalho desses dentro de uma escola de danças, né? Porque não é fácil. Né? Cada exame era assim, com a cobra mesmo de talentos que tinha dentro do Teatro Municipal da época. Né? Nossas provas sempre eram no grande salão, no teatro, e as nossas escolas nessa época era atrás do Teatro Municipal, né? Que tinha aquela pontezinha. Né? Então, essa aí eu me lembro muito dessa época, né? Foi muito gostosa essa época. Hoje em dia é bem diferente, né? Mas, enfim, é a mesma escola, né? A mesma base, enfim. É uma referência, né? Digamos assim. A escola de dança é uma referência do Rio de Janeiro. Bacana demais. E a Daí galera tá aqui. E a galera tá aqui falando 10, nota 10. E daí Olha, eu fiquei. o pessoal que ama carnaval, eu vou destrinchar todas as coreografias dos 14 anos de Beija-Flor de Nilópolis e 3 anos de Portela. Então, vocês que são apaixonados, eu vou querer saber tudo, 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 tudo. Até 10 horas de Slane é toda minha, ela não sai daqui. E vocês apaixonados por carnaval, fiquem aqui comigo também. Porque ela tem um currículo invejável, daqueles que já passeou pela Europa, pela América Central, pela América do Sul, foi para a Espanha, trabalhou não só no teatro na Espanha, mas também na TV espanhola. Ou seja, tem Gislaine falando em português, inglês, espanhol, tem vários idiomas. Até mesmo que pelo Carnaval da Globo, a gente passa em tudo que é lugar. Bacana demais. Isso você só vai cada vez mais recebendo conteúdo para poder cada vez mais destrinchar e passar por outras facetas, né? Porque é muita cultura, você vai recebendo muito conteúdo de todos os lugares, né? Isso. Uma coisa interessante que quando eu me formei em 74, em 73 veio a companhia do Walt Disney para cá no Brasil, foi a primeira vez que eles vieram. E eu me lembro que tanto eu como uma amiga que inclusive mora na Espanha até hoje, nós fizemos concurso para essa escola, para Disney, para a companhia da Disney que estava aqui no Rio, porque faltavam 2 bailarinas. E inclusive essa audição foi na Academia da Mercedes Batista. Né? Inclusive, eu tenho o maior carinho porque ela foi minha professora, né, de afro. E lá ela ficou impressionada, porque nós éramos muito novas, e a minha amiga, a Eliane Capitone, com 17 anos, e eu com 18. Né? A gente estava quase se formando na escola de dança. E a gente começou a fazer um trabalho com eles, com a companhia americana, com coreógrafos americanos. Então, te dá uma visibilidade muito maior, né? Quer dizer, eu sempre digo que o Walt Disney, para mim, foi mais um complemento na minha vida artística, né? Que me deu essa possibilidade, de repente, de fazer meu trabalho no carnaval. Né? Que o americano ele trabalha de uma forma diferente. Eu não sei hoje em dia, porque já tem
são bastante anos, né? Há 30 anos atrás que eu trabalhei com eles, né? Existe uma diferença agora, evoluíram muito mais. Mas naquela época já era assim, né? Era um prazer enorme trabalhar com eles, porque eles trabalhavam, o palco deles, que nós trabalhávamos no Maracanãzinho, né? E todos Sim. os estádios, era tudo tablado, você tinha que saber, né? Qual era a sua posição, cada um tinha a sua posição. Não é como você, de repente, só dá o espaço entre um e outro. Naquela época, não. Você tinha que decorar o seu espaço. Cada ponto era um bailarino. Então, foi outra forma diferenciada, né, que eu tive essa oportunidade de trabalhar. Isso ajuda muito quando você vai montar alguma coisa, como você vai fazer alguma coisa. Eu acho que isso me ajudou bastante nessa fase do carnaval. Bacana. E aí eu te pergunto, você como professora, você que já analisou tanta gente para poder compor comissão de frente, compor trabalhos na TV, no teatro, Gislaine Cavalcante, qualquer pessoa nesse universo pode dançar? Qualquer um pode dançar ou não? Pode sim. Tanto é que eu tive comissões de homens que não dançavam e começaram a dançar na África. Gislaine, Eles... você só está falando isso porque você não me conhece dançando. Não, é tudo uma questão de você conseguir. Eu só faço carão. Ai, meu Deus do céu. Não, mas você aprende. Eu tenho, por exemplo, bailarinos, pessoas na época que eram da comunidade da Beija-Flor. Nós tínhamos que fazer África, eu tive que mudar, né? De mulheres, porque eu fiquei 10 anos com mulheres, né? Sim. E para homens, porque queriam alterar um pouco. E o tema pedia africanos, né? E eu procurei fazer essa coreografia, elas levavam até aquele escudo, né, enorme que eles tinham, que eles começaram a trabalhar. E foi até gratificante, porque foi uma forma diferenciada de trabalho, né, para mim. Porque tudo, quando você trabalha na avenida, tudo é desafios, né? Desafios daqui, desafios daqui. Cada ano você tem que tentar se superar para poder fazer um trabalho melhor ou igual que você já tenha feito, né? Então, eu fiquei surpresa de saber que eles conseguiam determinar o tempo musical. Já começava desde aí, né? Porque a dificuldade, que é o ritmoplastia, como você falou, é você saber o tempo, né? E isso no carnaval, antigamente, na época de Mercedes Batista, quando ela formou aquela parte toda do passo marcado, ela fazia Sim. colunas, fazia desenhos, mas eles entravam no samba, na letra do samba, né? Eu, por exemplo, já tinha uma linguagem diferenciada quando eu entrei em 96 para 97. Eu comecei a usar o compasso, né? Entrar certo, sair certo, né? Então, e a gente sempre, mesmo que você errasse, você contava até você conseguir entrar novamente no ritmo, né? Certo. E na coreografia certa, né? Na próxima coreografia de Gislaine eu vou entrar, só que eu vou entrar dentro do tripé, que aí não aparece. Isso aconteceu, por exemplo, nos Beija-Flores, porque na época, nas campeãs, atravessaram, não sei por que atravessaram o samba, e estava chovendo muito, chovia de horrores, né? E aí, quando elas se olharam, porque o interessante delas, que eu achava maravilhoso, é que elas só se olhavam. O olhar delas já diziam tudo, que eu só marcava o tempo. Era um negócio que é inexplicável. Eu te digo sinceramente que eu não consigo entender como é que elas se entendiam tão bem. Né? Porque eu peguei elas muito pequenas ainda, elas eram adolescentes, enfim, ficaram comigo 10 anos, né? E até um pouco mais, né? Mas, enfim, nos Beija-Flores aconteceu isso. Atravessaram o samba, elas se seguraram e no samba, na letra seguinte, elas começaram novamente. Quer dizer, o tempo te dá muito isso, né? Quando você marca o tempo no compasso, né? Você entra na letra, não é só você entrar na letra, a letra te dá a possibilidade de você ter um desenvolvimento, uma oportunidade de fazer alguma movimentação diferenciada, que marque, né? Mas o tempo ali do compasso te dá a chance de você, de repente, se errar, entrar novamente, certo? Isso, essa era a diferença. Foi uma das formas que eu vi que eu falar de comissão de frente para mim é um negócio assim muito amplo, né? Porque eu iniciei com Milton Cunha. Amadíssima Gislaine Cavalcante, poderosíssima. E aí eu falei assim, eu não vou fazer passo marcado, coisa nenhuma, eu vou fazer dança mesmo.
Era uma loucura, ela fazia cada loucura, gente. Pois Ela é, era babadeira. no primeiro ano, quando elas fizeram Festa no Céu, o Milton Cunha foi assistir o ensaio, ele teve quase um acesso quando ele viu a movimentação. Ele falou assim, eu vou ter que mudar a roupa toda. E aí ele mudou, porque eram uns esplendores enormes, eu falei, eu não vou se mexer assim. Aí botou aqueles plumeiros aqui atrás, feito de teatro de revista mesmo, tanto aquelas frente aos jurados, eu fiz aquela fila imensa, e elas faziam um gramatimando pequeno até o último, até lá em cima. E ficou lindo. Todo mundo aplaudiu, tiramos 40 pontos, maravilha. E já começou, chegou chegando. Aí nós estamos falando de 1997, o primeiro ano de Gislaine Cavalcante na Beija-Flor de Nilópolis. O enredo da Beija-Flor era a Beija-Flor é festa na Sapucaí e a comissão de frente representava festa no céu. E aí Gislaine já chega tirando nota máxima, roubando a cena na Beija-Flor de Nilópolis, 1997. Se você era muito pequenininho nessa época, não vai lembrar. Mas a galera que já está vacinada, a galera que já está chegando aí perto da vacinação, já está lembrando, já sabe muito bem. Foi um carnaval muito, muito especial. O primeiro carnaval, Gislaine, numa escola como Beija-Flor de Nilópolis, marca muito a vida de um coreógrafo de comissão de frente. O primeiro, realmente, digamos assim, é uma sensação, nossa, eu já cheguei na Beija-Flor e aconteceu isso. Dá uma sensação de, meu Deus, eu estou no caminho certo? Acho que sim, foi um desafio, né, na época. No ano anterior, eu tinha vindo, que eu estava trabalhando em Miami. E com meu falecido marido, né, que eu perdi meu marido ano passado, ele já trabalhava na Beija-Flor, né, com o seu Anísio Abrão Davi. Então, o Milton, quando viu que eu era bailarina, que eu estava fora, enfim, olhou meu currículo, pediu para tive uma conversa com ele. E foi no ano das bromélias. Aí, nas bromélias, eu falei, Milton, por que você não coloca sapatilhas de ponta, que já que são flores, deve ficar uma coisa bonita? E eu acho que ele aceitou aquela ideia, né? E eu viajei novamente. No ano seguinte é que eu voltei, me casei, enfim. Quando eu comecei realmente na Beija-Flor, a minha filha tinha 9 meses. Né? Eu ensaiava com a minha filha nas pernas, era um negócio assim de louco. Mas foi interessante, foi muito assim, foi uma responsabilidade muito grande, né? Eu sinto que naquela época a gente estava começando a desabrochar, né? Então foi uma oportunidade que eu tive, né? De a gente subir, eu subi junto com ela, né? Ela já foi para um outro patamar, né? Quer dizer, eu acho que aquilo ali, a dança, deu uma contribuição, um diferencial na época. Não que não tivesse outras, porque tiveram outras comissões que tiveram outros estilos diferentes. Mas nessa época, na época de dança mesmo, do princípio ao fim da avenida, era muito difícil. Sim. 1998, Bonfim tinha apenas 10 aninhos. Pará, o mundo místico dos Caruanas nas águas do Patuanu. Esse era o enredo da Beija-Flor. E Gislaine Cavalcante comandando Povo de Aru. Aru? Eu anotei certo? Povo de Aru? Anu? Aru. Não sei. Aru, perfeito. Povo de Aru. 1998, seu segundo trabalho na Beija-Flor de Nilópolis. Nós fomos campeãs. Exatamente. Conta pra gente. Olha, eu conheci a dona a pajé Zeneida Lima, né, a qual eu tenho assim uma afinidade muito grande com ela até hoje. É uma pessoa espiritual assim maravilhosa, que me deu muita força, né? E eu gostei muito do trabalho dela. E ela é uma pessoa assim, muito comprometida com o que ela acredita, né? Com a parte espiritual dela. Isso eu acho que ajudou bastante na época. Ela me passou alguns trejeitos, né? Dos caruanas, né? E nós tínhamos duas partes diferentes, né? Um era índio, a outra parte era diferenciada. Então, a coreografia era feita em cima disso, de um lado e de outro, né? E eu me lembro que eu fiz 4 coreografias, em vez de fazer 2 ou 3, eu fiz 4. Eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu fiz 4? Que praticamente você não vê quando você faz muita coreografia, entendeu? Mas não deixou de ser uma experiência, mas deu certo, graças a Deus, né? Nós tivemos o campeonato, foi muito bonito, ainda com as meninas. Depois do campeonato, nós ainda fomos para a Suíça, né? Nós fizemos lá um espetáculo na Suíça, que foi muito bem aceito, né?
Aquilo era uma novidade para eles, né, em 98. E foi assim que essa excursão foi para a Suíça. E nós desenvolvemos lá um trabalho, os suíços e os europeus, né, ficaram assim fascinados, né, com o nosso tipo de trabalho, que é completamente diferente, e a alegria do povo brasileiro, né? Imagino. Eles são muito mais fechados, muito mais secos, né? E a gente ria o tempo inteiro, né? Tudo era motivo. Eu me lembro que a gente foi nos Alpes suíços e foi assim, uma coisa assim incrível, porque muita gente não tinha abrigo necessário, o suficiente da época, né? Porque lá fazia muito frio ainda. Mas nós ficamos presos, quer dizer, eu não, porque eu desci rápido, mas a galera ficou presa lá em cima com os ventos. E nós tínhamos que fazer um espetáculo à noite para os jornalistas. Eu seria esse, eu ia ficar preso. E eu me lembro que o Farid, que foi conosco, né? O falecido Farid, Abraão Davi, que era o presidente da escola, ele e a esposa, eles ficaram assim, desesperados, que nós estávamos lá embaixo esperando o pessoal descer. E não descia. Foi um negócio, ele ficou amarelo, verde, foi um negócio assim, porque era para a imprensa, o espetáculo que nós íamos fazer era para a imprensa, para divulgar, né? Mas foi um negócio assim, a gente passa cada situação. Nada melhor que se divertir com aquilo que a gente ama fazer, né? É lógico. E isso você só fica sabendo na live do Bonfim, hein? Isso a Globo não mostra, só a live do Bonfim. Olha só, Gislaine, a galera tá aqui comentando. O Sandro falou que o Lafon fez uma recordação. O Lafon desfilou na comissão de frente dos Caruanas. Conosco nos Caruanas. Isso, inclusive o Sandro falou, sempre foi meu sonho fazer uma comissão de frente com a nossa Gislaine. Só consegui fazer um teste em 2010, mas o Laíla me cortou por causa do tamanho. Sandro, você é muito alto, Sandro. Eu sou baixinho. Aí, eu não sei como é que seria. Depende da função, né? Porque você pode ter um bailarino menor, dependendo do que ele represente. Por exemplo, tive na ala de trás, tinha uma bailarina que era pequena. E ela fez um beija-flor, né? Mas ela fez de uma outra maneira. E eles levavam ela aqui no ombro. Eu teria que ser beija-flor, Joaninha, teria que ser uma coisa bem pequenininha. Isso, mas ela ficou linda, todo mundo adorou o trabalho dela, entendeu? Depende muito do que você tenha, né? A função que você tem que fazer dentro da avenida. Né? Às vezes com criança, às vezes com um adulto, um senhor, dependendo. E a Isabela, minha amiga, está aqui falando. Quero ir para a Suíça também. Vamos embora, Isabela. Vamos embora para a Suíça. Todo mundo montado lá para os Alpes. A gente vai bombar. E outra coisa. Foi outra coisa interessante. 1999. Então, vamos lá. Vamos para 1999. Araxá. Lugar alto onde primeiro se avista o sol. Esse era o enredo. E Gislaine Cavalcante leva para Sapucaí passeio da corte real portuguesa pela história de Araxá. Fala pra gente de onde surge a ideia de levar essa comissão de frente, Gislaine Cavalcante. Eu fiz o minueto, né? Dentro do, você vê que era um binário, que é o samba, né? Para um ternário, quer dizer, tinha que adaptar. Tanto é que, em frente ao jurado, eles faziam um círculo com valsas e valsas e valsas. Eram 5 casais. Nessa época, eu usei 5 casais. E ficou muito, e era muito gostoso, porque o balanço da roupa delas, com o balanço, com o ritmo do samba, então calhou muito, foi assim, muito bem aceita. A maquiagem do César foi muito bem feita também, né? Aquela maquiagem bonita da época da romântica, né? Enfim, foi um trabalho muito bonito, gratificante, adorei fazer. Acho que foi em 99, né? Foi em 99. Isso, 99. O Helder querido, que está aqui falando, participando, Helder Sátiro, que é super fã da nossa Gislaine Cavalcante. Que trabalhou comigo muitos anos. E isso, ele é um maravilhoso. Ele mandou uma perguntinha, claro que eu vou ter pergunta do Helder também. Como é composta a formação do seu elenco em trabalhos de comissão de frente, Gislaine Cavalcante? Fala pra gente como que você compõe a comissão de frente para poder levar para Marquês de Sapucaí.
Olha, eu nunca fui assim de fazer audição para comissão. Eu sempre procurei ver a pessoas indicadas que eu pudesse analisar dentro do que dentro da coreografia, dentro do estilo, e ver se elas se adaptam, estão dentro do contexto, né? A audição acho que eu só fiz uma vez, mas eu não gosto. Eu gosto de chamar as pessoas virem, né? E às vezes aquilo me doía muito, porque muitas vezes você sabia que as pessoas queriam ficar na comissão e você não podia ter todo mundo, né? Eu tinha um número X. E aquilo era massacrante para mim, tirar uma das pessoas. Eu sempre fui assim. E às vezes até eu demorava um pouco em dizer, não, quero fazer mais um pouco de ensaio para ver se é isso mesmo, se não é, se adapta, se não se adapta. Enfim, é complicado você ter que tirar as pessoas, né? Sabendo que as pessoas querem participar, às vezes por altura, de repente é o porte físico que não serve, tem que ser um outro estilo. Enfim, na África, por exemplo, tinha que ser meninos mais escuros, né? Para poder compor o quadro. Enfim, a gente também tinha que ser selecionado, esses meninos, e eles realmente fizeram um trabalho muito bonito. E quem foi o pivô foi o... Ai, meu Deus... O passista, primeiro passista da escola. Sim. Eu a galera esqueci tá agora. aqui falando. O Douglas falou, Gislaine fazia de tudo para ficar com todos. O Douglas Amaral, maravilhoso, Fazia. participando aqui. Fazia assim. Às vezes eu era até o mal Cássio, interpretada. O Douglas falou que é Cássio, o nome do rapaz. Cássio. Cássio foi 2 anos de pivô na minha comissão. Tá? Bacana. Obrigado, pra poder Douglas, desenvolver. pela informação. É que é muita informação, né? São muitos anos de comissão de frente, são muitos anos. E a galera tá chegando aqui, o Helder também comentando com a gente, Cleidson chegando aqui na área. Vamos lá, porque eu chego em 2000. Brasil, um coração que pulsa forte, pátria de todos ou terra de ninguém. Esse era o enredo. Gislaine Cavalcante, anjos, membros do Conselho Celestial. Fala pra gente como surge essa ideia, como foi montar nesse ano que foi um ano bem diferentão, né? Foram todas na ponta, foram meninas com estudo clássico, porque o que acontece? Elas tinham que entrar na avenida, na ponta, em determinados momentos elas descansavam, mas em outros momentos elas tinham que continuar na ponta. E é massacrante você, do início até o final, em cima dos seus dedos, né? Digamos assim, e sustentando um peso que, inclusive, aquelas asas que elas tinham, a túnica era maravilhosa, mas a asa ela ficou muito pesada. Então, elas inibiam um pouco a movimentação delas. Quando você vê nos vídeos, você vê que o movimento delas é um pouco assim, mais diminuído, né? Sim. Em função do peso da asa. E a partir do momento que elas tinham que subir na ponta, então muitas delas saíam com os dedos arrebentados, né? Mas foi uma época bonita, porque foi uma coisa assim, muito simples, né? A função delas era representar um anjo, né? Em determinados momentos elas faziam aquela cruz que ficou linda com aquelas asas na avenida. Foi um desenho muito bonito, inclusive quando eu vi esses dias o vídeo, eu vi que a câmera pegou bem em cima, né, desse desenho. E ficou uma coisa muito bonita. E você via o alinhamento delas, porque eu sou igual o russo, né? Linha tem que ser linha, não é um aqui, outro ali. Linha eu sempre falava isso para elas. Vocês têm que manter a linha, nós somos estilo russo. Não pode uma cabeça vir para cá nem para lá. Então, quando você vê realmente na lateral, você vai ver que elas estão bem alinhadas. Isso aí é primordial para você fazer uma comissão de frente. Maravilha! E agora eu vou falar de um que é um dos clássicos da Beija-Flor de Nilópolis. Todo mundo que está aqui agora vai se arrepiar só da gente comentar. 2001, a saga de Agotime, Maria Mineira Naê, o ritual sagrado, a Pantera Negra. Esse era o nome da comissão de frente. Fala pra gente desse desfile. Todos são especiais, mas esse é inesquecível na cabeça de qualquer torcedor, na cabeça de qualquer pessoa que ama carnaval. Olha, voltou a dona a pajé Janeida Lima. Ela me passou também novamente os trejeitos de Agotime e do ritual
como eles faziam. Na realidade, elas representavam, eram 14 moças que faziam esse panteão. E uma era sempre sacrificada pela Gotime. A Gotime foi a primeira transformação na avenida em 3 oitos. Em 3 oitos. E o Santos aqui falando, a Globo não mostrou a transformação. Não mostrou. Tanto é que depois eles quiseram que nós fizéssemos exclusivamente para eles, porque todo mundo ficou assim, pasmo, porque no dia seguinte apareceu no jornal a Pantera, e o público não viu a Pantera. Então cobraram muito da Globo nesse dia, né? E aí não fui eu que decidi, porque você sabe que eu não tenho essa forma, né, de dizer, olha, eu quero ou não quero. Né? Quem decide isso é a direção, não sou eu. Então, eles decidiram que não. Então, a Manchete, no Dia das Campeãs, entrou dentro daquele panteão mesmo, onde elas fechavam para poder fazer a transformação, que ninguém sabe até hoje como é feita, porque eu guardo segredo. E eles quiseram entrar e as meninas não deixaram, de maneira alguma. Né? Tanto é que esse foi um efeito especial, e que quando começou esse negócio, porque tem que ter algo mais na comissão de frente, esse algo mais foi aí. Né? Inclusive, eu homenageei no Dia das Campeãs, além da minha filha ter entrado pequenininha como Pantera debaixo da Yara, né? Que era a Gotime. Tem hora que ela surgia assim, sim, a filha da Pantera. Maravilhosa. Eu homenageei também a Dona Mercedes Batista. Dona Mercedes Batista veio na cadeira de rodas comigo na frente. Eu fiz questão que ela viesse. Bacana. Foi muito interessante. Foi, assim, foi muito gratificante essa comissão de frente. Foi a época que eu praticamente, o pessoal ficou assim, eu fiquei surpresa com os jornais no dia seguinte, porque só dava a Pantera. E eu fiquei, meu Deus do céu, mas a televisão não mostrou, né? Então, isso aí ficou para mim foi um pouco triste, porque o público de casa não assistiu, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem. Mas a galera tá aqui delirando. O Gilson falando, os beija-flores foram os melhores. Gilson Borges comentando aqui com a gente. E a gente passeia agora para 2002. O Brasil dá o ar da sua graça. De Ícaro a Rubem Berta, o ímpeto de voar. Esse era o enredo. E a comissão de frente, o dom divino de voar, beija-flores a bailar, inspiração que fez o homem voar. E a Beija-Flor sempre com os enredos gigantescos, né? Pra gente falar isso tudo, meu Deus do céu. Fala pra gente como foi o convite e como foi mergulhar dentro dessa sinopse. Isso é uma curiosidade. O carnavalesco, a galera monta a sinopse, aí Gislaine vai lá, lê aquilo tudo. Opa, agora eu tenho que trabalhar minha criatividade, tenho que sair de tudo daqui. Isso deve dar um trabalhão, hein, Gislaine? O que aconteceu? À medida que eu fui trabalhando na Beija-Flor, eu fui ganhando credibilidade. Sim. E eu tinha autonomia para poder desenvolver o enredo. Né? O enredo não. A sinopse da comissão de frente. Bacana. Então, eu dava a minha opinião tinha peso. E eu nunca tive problema com o carnavalesco, né? O carnavalesco estava sempre em contato comigo, que é o que acontece, por exemplo, quando você trabalha com americano. Você, nesses grandes espetáculos, o coreógrafo está sempre presente, ele tem sempre uma voz ativa. E é isso que faltava aqui no carnaval. E eu comecei a ter uma liberdade de me expressar. Né? Na movimentação, na forma de conduzir. Eu tive várias coisas, né? No Beija-Flores, por exemplo, quando a gente começou a fazer com o Henrique Filho, o figurino, eu falei para ele, eu quero usar os braços, eu não quero esplendor, eu quero usar os braços, né? Porque eu acho que o Beija-Flor a gente tem que fazer a movimentação dele. E uma das coisas que me impressionava muito é que, como eu trabalhei com a companhia do Walt Disney, eles tinham muito essa coisa de estudar os animais. Então, tudo nosso era em função de animal, de personagens e animais. Então, isso me ajudou bastante a desenvolver esse tipo de trabalho, porque eu analisava esse tipo de trabalho com eles, né? Eu falei assim, não, os beija-flores têm que ter essa movimentação. E eu me lembro que eu comecei a ver, quando eu fui, por exemplo, para Foz do Iguaçu, eu comecei a ver um roda-moinho assim de borboletas. Aquilo me chamou a atenção.
E eu fui também, outra coisa que me chamou a atenção, quando eu fui ver o Lago dos Cisnes, da coreografia da Feodorova, que já faleceu, né? É um ícone também da dança aqui no Brasil. Ela fez a coreografia do Lago dos Cisnes nessa época, e estava linda. E aquilo também me chamou muita atenção. Não, vou fazer nas pontas. E comecei a ver o Lago dos Cisnes, a movimentação. Acho que não é a mesma, mas é muito parecido o que você vai transmitir para o público. Porque uma das coisas importantes quando você faz uma comissão de frente é saber se o público entendeu o que você está fazendo. Porque nem sempre eles têm a sinopse. O jurado tem, o público não tem. Então, se você pode transmitir isso ao público, se comunicar com ele de uma forma que ele entenda o que você está querendo passar, é muito gratificante na hora do resultado. Né? Foi o que aconteceu com a Gotine e foi o que aconteceu com os Beija-Flores. Então, por exemplo, elas entravam como se fosse uma asa de um avião. Então, tudo aí tem um porquê, né? Na época da coreografia. A roupa era toda feita num degradê. Então, quando elas faziam uma diagonal, que elas começavam a virar com as asas, tudo tinha, o degradê funcionou muito na hora. A hora que teve uma hora que elas gritavam, como se fossem beija-flores mesmo. Então, elas faziam um planchê e aquela perna lá em cima, né? E outra coisa interessante é que a malha parecia que elas estavam nuas, de tão bem feita que a malha era. Não, os figurinos de todas as suas comissões. É incrível. Porque incrível. Esse Anísio, nessa época, ele dava muito... Ele escutava muito a minha opinião. Então, toda vez que ele queria sempre que a comissão entrasse bonita, né? Rica, bonita. E, graças a Deus, a gente conseguia. A gente tinha uma equipe que a gente conseguia fazer com que... Encontrar pessoas adequadas para poder fazer esse tipo de trabalho. A única coisa que eu não conseguia nas Beija-Flores é fazer com que elas saíssem, porque eu queria 3 Beija-Flores que saíssem do carro abre-alas, voando. Sim. Mas na época eu não tinha essa parafernália, não tinha esse conhecimento. Porque o que falta para a gente, o que faltava naquela época, justamente esse tipo de trabalho. Sim. Pessoas que façam esse tipo de coisa. E se fizer, é caríssimo para a gente. Né? Sim. O custo é muito alto. Quando você idealiza uma coisa desse gênero, né? E você não às vezes você não, além de você não ter o profissional adequado, você não tem estrutura econômica para isso, né? Que acontece, por exemplo, quando você vai a Las Vegas, que você vê aquelas maravilhas, aquela parafernália maravilhosa, você vê quanto não custa aquilo, né? Mas você tem patrocínio para fazer aquilo, né? Foi a única coisa que eu não consegui fazer foram os beija-flores voarem, né? Então, o que eu pensei? Eu vou colocá-las na ponta como se elas estivessem leves, como se elas estivessem flutuando. Foi a ideia que eu tive. E arrasou muito, como sempre. E o Sandro está aqui comentando. Não existe mais investimento em indumentária hoje em dia como nessa época. Hoje em dia os tripés ganham das roupas. É o Sandro aqui falando com a gente dentro da live do Bonfim. E aí eu tô hoje batendo um papo com Gislaine Cavalcante, um dos maiores nomes do mundo da dança. E quando se fala de carnaval, é aquele que a gente tem que reverenciar. Por onde passa, a gente tem que aplaudir de pé. Vamos para 2003. O povo conta a sua história. Saco vazio não para em pé. A mão que fez a guerra faz a paz. Esse era o enredo da Beija-Flor. E Gislaine Cavalcante traz o reino das sombras e o império da luz, o duelo das forças do universo. Conta tudo pra gente. O Cleidson já tá querendo ir para Macapaba. Vamos chegar lá, Cleidson. Vamos chegar lá, Cleidson. É um dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Então, nós tínhamos toda uma estrutura. Tinha a parte que era... Porque elas faziam uma guerra, né? Entre a luz e as trevas, né? E tinha o pivô. Essa movimentação, elas tinham aquela capa, o Henrique Filho fez aquela capa lindíssima delas, onde elas faziam aquela movimentação. E o que chamava muita atenção também era o porte físico delas, né? Que eram altas, bonitas, esguias, bailarinas, então isso sempre chamou muita atenção. E outra coisa que foi a primeira vez que eu acho que usou, se eu não me engano, foi aquele rabo de cavalo, né? Sim. Que eles usaram aquilo, o Henrique Filho usou naquela época, e que na realidade não era fio de... Eram rabos que às vezes eles cortavam,
né, do cavalo quando tinha em excesso e faziam aquele rabo. Quer dizer, nenhum cavalo foi morto para poder pegar o rabo. Isso que fique bem claro, né? Deixa bem Mas hoje em claro dia que até você o vê esse Sandro tipo... comentou as crinas de cavalo das meninas super chiques, de É, primeira, mas era só tudo artificial, Sandro. Vamos deixar isso bem claro. o que era importante, por exemplo, quando você entra com uma comissão de frente, você já tem que tirar 10 só na indumentária, né? Sim, E o que às vezes hoje em dia não está acontecendo, talvez por falta de investimento, né? sim. Então, isso aí eu agradeço muito ao senhor nisso. Na época, ele se esforçava muito para que a escola tivesse um grande desfile, mas que a entrada dela fosse assim triunfal. Porque quando você tem uma comissão de frente bonita, com desenvolvimento, com conteúdo, né? Você vai até o meio. Do meio para lá já não é com você. Para poder levantar a escola, pelo menos até o meio você tem. Né? Quando você tem uma boa entrada, né? Você consegue segurar Porque já do rola meio aquele para impacto, trás. né, Gislaine? Já rola É, aquele impacto. A galera já ajudava vibra. bastante, ajudava bastante. É verdade. A galera tá aqui comentando, Sandro, acho que comissão de frente tem que ter roupas deslumbrantes. Concordo com o Sandro. E outra coisa, tem que ser deslumbrante, tem que ser alegre. Eu acho que roupa assim, feia para mim não, ou então assim muito cinzenta, dependendo do que seja, lógico, né? Sim, Eu acho que dizer, na minha concepção, tá? Tem que sim. ser assim muito muito bonita, com um visual lindíssimo, né? Para dizer assim, cheguei, né? Aquela cortina abriu e você entrou. Olha, tô Sim. aqui. Chegou? Entendeu? O famoso chegou chegando. Opa! Chegou chegando. Coisa boa, chegou chegando. 2004, Manoa, Manaus, Amazônia, Terra Santo, alimenta o corpo, equilibra a alma e transmite a paz. E aí, Gislaine Cavalcante entra na avenida com essência amazônica, raízes, misticismos e proteção. Ai, foi lindo, foi muito bonito. Eu queria fazer certas coisas ali, que tinha um homem, né? Na comissão de frente nessa época, que era o pivô. Sim. E, e engraçado que chovia muito. A gente, Manaus, imagina um dilúvio. Foi Quando falar nós de entramos, Manaus, aí o e que aconteceu? elas riam muito, porque eu disse, meu Deus do céu, água, que elas falam assim, água. E aquilo ali caiu assim, com uma luva, né? E eu queria fazer assim, que tinha a Yara também no meio, a Yara que eu digo a personagem, e Sim. tinha a rainha, tinha uma acho que... Ai, agora eu não me lembro muito bem o tema, que eram 3 personagens ali no meio. Sim. E eu queria que elas viessem, uma delas viesse, como se, a cobra viesse deslizando sobre ele. E não me deixaram fazer. Eu fiquei possessa. Eu digo, aí tive que inventar outra coisa. Digo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. Ia ser um negócio interessante, porque ela ia entrar pela perna Deixa dele eu e ia soltar sair. a Era cobra uma na cobra. avenida. Eu fiquei possessa da vida, porque eu digo, não é possível que vocês se metam no meu trabalho, né? Aquelas coisas. Que tinha a Laíla, tinha o Eduardo também, que tinha sempre que influenciar, né? Eu Solta digo, não a é cobra, acredito que eu prende tenho a essas cobra, coisas. uma confusão. Outra coisa que eu não podia fazer é rolar pelo chão. Se eu rolasse pelo chão, era um problema. Ai, ai. E o Sandro está aqui falando, água que lava minha alma. E chuva sempre será um grande problema para a comissão de frente, né? Isso aí Sempre, não tem sempre. como. Não tem Tanto é que como. nós começamos, na época dos beija-flores, a colocar raspar as sapatilhas, né? E colocar um antiaderente na época, porque antigamente a gente não tinha. Na época dos beija nós começamos, e aí por aí foi, quer dizer, elas não escorregavam tanto da chuva por causa disso. E no Manoa foi o que aconteceu, elas não escorregaram muito, elas não caíram. Elas diminuíram o ritmo, porque realmente não tinha como, era um dilúvio aquilo, mas fizeram tudo direitinho como mandava o figurino, entendeu? E arrasaram, e arrasaram. E a gente vai para 2005. O enredo é: o vento corta as terras dos Pampas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Guarani. E Gislaine Cavalcante leva para Sapucaí 7 povos na fé e na dor, 7 missões de amor.
Melhor, esse era o enredo. Pode, poder e sedução, a vinda de um novo rei. A gente não tem como falar esse enredo sem pensar no samba enredo, né? É incrível. A gente fala o enredo pensando no samba enredo, né? Fala pra gente como foi a elaboração desse trabalho, que também tem um sambão inesquecível, né? Que tá na nossa cabeça até hoje. Olha só, foi interessante porque eram messalinas e centuriões, né? Sim. E as messalinas eram muito sensuais na época. E elas faziam sempre como é que se diz? Um envolvimento com eles de atração, né? De sedução, para poder impedi-los naturalmente, de matar o povo, né? Como os centurianos eram muito ferozes na época, eles eram muito agressivos, então elas tinham esse dom, então elas iam e seduziam eles para eles poderem tirar a mente, né, daquela forma grosseira de tratar as pessoas, né, da época. E foi um trabalho muito bonito, eu gostei muito, porque elas sempre foram movimentos assim mais ondulados, né, sedutores, e foi um outro tipo de trabalho, né? Que você vê que cada um foi de uma forma diferente, foi um estilo diferente, né? E eu contei muito também porque, como elas tinham essa coisa de messalinas, que tinham que ser... A movimentação delas era muito sedutores, eu tive que pedir ajuda para quem fazia esse tipo de trabalho, né? Para poder seduzi-las mais ainda, para elas poderem desenvolver esse trabalho bonito na avenida. Foi um trabalho interessante também, gostei muito. E foi assim, cada uma delas teve uma parte gratificante para mim, sabe? Acho que para mim foi a parte mais interessante na minha vida, foi trabalhar em comissão de frente. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade, digamos assim, né, de desenvolver um trabalho e começar a desmembrá-lo, né, de uma forma, de uma linguagem minha, né, que eu pudesse colocar na avenida. Habilidade de tirar nota 10. Curiosidade do Bonfim. Onde Gislaine Cavalcante passa a quarta-feira de cinzas assistindo a apuração? Muitas vezes na avenida, nervosíssima. Eu passei 5 anos. Toma calmante? Não, olha, eu não conseguia... Quarta-feira de cinza, para mim, era um desespero. Imagina. Eu passei 5 anos, 5 primeiros anos, eu tive nota máxima, os 5 primeiros anos. E Manoa que eu comecei, eu tive um 9,9, para minha surpresa. Olha, a pessoa que dá 9,9 para Gislaine Cavalcante, ela tem que ser audaciosa. Eu queria ver o que ela escreveu. Não, era um negócio assim, porque às vezes a justificativa, quando te tira um ponto, não condiz com o que está com a realidade. Não é que eu quero dizer assim, olha, você errou, né? Você caiu, tua roupa caiu, né? Uhum. São coisas, pontos, né, que você tira de uma comissão de frente. Agora, enrolar um negócio para te tirar um ponto, para poder você não ganhar, porque você sabe que comissão de frente muitas vezes determina um campeonato. Sem dúvida. Né? Como foi no caso da Portela, primeiro ano da Portela. Nós perdemos o campeonato por causa de comissão de frente. Aí, se você ler a justificativa, é sem pé, sem cabeça. Para um trabalho do Lousada que foi lindíssimo, né? Quando abre aquela asa linda que vê o Rio de Janeiro. Né? E eu sei que nós temos 2 comissões ali. Enfim, é difícil, é muito difícil você aceitar, né? Você aceita quando acontece alguma coisa, né, diferenciada, e você, né? Justificativa do jurado. Recalque. Recalque. E vamos viajar para Poços de Caldas, 2006. Poços de Caldas derrama sobre a terra suas águas milagrosas. Gislaine Cavalcante, singularidade, a origem do universo e do planeta Água. Fala pra gente como foi falar dessa cidade tão lindinha, fofa, que todo mundo gosta de passear por Poços de Caldas. Foi a explosão do universo, né? A comissão de frente. A roupa era lindíssima, mas a gente teve um trabalho assim, tipo, elas praticamente eram como tipo um robô, elas eram robôs, né?
naquela comissão de frente. Foi difícil também naquela época, porque tinha uma outra comissão atrás. Então, eu acho que isso, não desmerecendo o trabalho, né? Mas eu acho que se você gasta muito dinheiro numa comissão de frente, você tem que valorizar essa comissão de frente. Eu acho que a comissão de frente aí foi um pouco prejudicada nesse sentido. Sim. Porque tinha uma outra comissão de frente que era o que queriam que eu fizesse e eu não fiz. Né? Que eram os barquinhos, uma coisa assim. E tiraram um pouco a visibilidade da comissão de frente. E como a roupa era toda de prata, era toda escura, aquilo que eu falo para você, quando a roupa é muito escura, nem sempre te dá aquele valor que você merece. Então, como a escola veio muito negra na frente, né? E eu acho que isso prejudicou um pouco o trabalho delas, que eram mulheres nessa época. Mas a roupa delas era maravilhosa, que foi feita por Henrique Filho. Cada uma levava cada uma era um planeta. Né? O globo era um planeta, era Júpiter, era Marte, enfim, cada uma era um planeta e elas representavam, elas tinham essa movimentação em função do universo. E aquela explosão é quando o pivô saía. E nós tínhamos uma bailarina clássica. Sempre tinha alguma coisa, né? E acho que o Sandro, nessa época, fez também, se eu não me engane. Ele fez um personagem, porque tinha 5 personagens. O Helder? Não, acho que foi o Sandro que fez. Sandro? Tinham 5 personagens, eu acho, e 10 meninas. Né? Então, foi um negócio muito bonito, foi uma fase muito bonita mesmo. Só que foi um pouquinho prejudicada por isso, talvez pela cor, né, da roupa, que não deu tanta visibilidade como deveria. E porque também tinha uma outra comissão atrás. Então, eu acho que essa comissão poderia vir um pouquinho, ou de repente no meio, e no meio ela de repente subiria, né, a escola. Eu pelo menos penso assim, né? Então, eu acho que isso prejudicou um pouquinho. Mas, enfim, foi outro trabalho. Nossas notas também não foram tão ruins assim. Mas eu senti que faltou alguma coisa ali. E a gente agora sai de Poços de Caldas e vai para a África. Inclusive, Beija-Flor de Nilópolis faz África como ninguém. 2007, Áfricas, do berço real à corte brasiliana. Caminhos abertos. Áfricas, realidade, realeza e axé. Fala pra gente. Olha, foi com os rapazes, né? E foi lindíssima essa comissão de frente. Aliás, a abertura da escola foi fantástica. Para mim, foi visualmente foi uma dos enredos mais bonitos que eu vi, porque o Lousada conseguiu colocar aquelas girafas, elefantes atrás da gente, né? Com a comissão dos meninos, com aquelas ráfias lindas e aqueles corpos lindíssimos deles, né? E quando você via aquela coisa assim, quando eu olhei, que eu fui entrar na avenida, que eu olhei assim, eu não acreditei, parecia que nós estávamos na África, porque eram aqueles elefantes atrás da comissão de frente, as girafas. Eu falei, meu Deus, e aqueles africanos na frente. Eu falei, África. E ela ganhou o campeonato ali porque ela estava lindíssima. Muito bem feito, muito bem feito. A coreografia também foi, graças a Deus, foi um trabalho muito bem feito. Os meninos foram maravilhosos, né? O trabalho deles foi incansável. Então, eu tive essa sorte, né, de trabalhar com eles e cada um deles fez o seu papel. Entendeu? Show de bola. E eles estavam lindos, muito bonitos mesmo. Dava prazer de vê-los. E o Douglas está aqui falando, essa comissão é inesquecível. Concordo com o Douglas. E outra também, para a galera que estava aí ansiosa, chegou a vez. Macapaba, equinócio solar. Viagens fantásticas ao meio do mundo. A linha imaginária e a beleza do fenômeno solar. Oh, coisa boa! Essa foi uma comissão difícil, bem difícil. Conte tudo pra gente, Gislaine Cavalcante. Ela era toda dourada, né? Nós entramos todos de dourados. E tinha aqueles raios de sol, né? Os esplendores eram de raios de sol. E eu queria uma movimentação que identificasse a Amapá, né? E Macapaba. E foi muito bonita. Foi um trabalho muito bem feito na época. Eu via o vídeo, né, que você até mandou para mim.
e você vê tudo certinho, bonitinho. É isso que eu valorizo numa comissão de frente. Quando eles trabalham conscientes do que estão fazendo. E os ensaios são necessários, são ensaios árduos, né? Principalmente quando você está na avenida. Você sabe que a avenida ela não o piso não é igual. Ela tem um declive. Então, quando você vai para um jurado, você tem que ir para trás. Quando você está no outro jurado, você tem que ir para frente. É um negócio assim. Então, isso tudo você tem que ensaiar muito para poder dominar o espaço físico, né? E foi maravilhoso. Eu gostei muito do trabalho também. Foi muito bem feito. Não tivemos problema nenhum. Foi excepcional. Bacana demais. E a gente vai para 2009. E já tem Portela, hein, gente? Os portelenses de plantão. No chuveiro da alegria, quem banha o corpo lava a alma na folia. A arte milenar de tomar banho. Conta tudo pra gente como foi tomar um banho na Marquês de Sapucaí, Gislaine Cavalcante. Você sabe que nessa época foi diferente, porque eu tinha imaginado uma coisa. A roupa era lindíssima, egípcia, né? Tanto é que tinha uns jacarés assim enormes, né? E aí, eu não sei por que o Laíla falou que não tinha feito naquela época a gente fazia os ensaios, lembra? Sim. A gente fazia os ensaios, só que a gente não definia exatamente o que ia ser a comissão de frente, a gente fazia uma outra coisa. E aí eu fiz uma coisa caricata, né? No sentido de mostrar, cada um era um personagem, uma que via com vassoura, outro com chuveiro. Foi uma brincadeira que nós fizemos nesse ensaio, antes do desfile. E aí o Laíla gostou disso. Ele não queria aquela coisa séria, porque tinha uma pirâmide, né? No meio. Sim. Aquilo ali foi uma coisa assim, aquilo ali foi feito em 2 meses. Eu tive que é o que o Sandro está comentando. Verdade que o Laíla trocou tudo nessa de 2009, perto do carnaval? Aí veio a Caíca, né, que era o personagem principal. Foi a primeira vez que eu trabalhei com carro alegórico, né? Sim. E quando aquela pirâmide abriu, o público vinha abaixo, porque Caíca vinha de carioca. E eles trocavam aquela roupa de egípcios, né? Porque era assim, eram 2 fases, né? Sim. Eles tinham a roupa por dentro do carioca, né? Na praia de Copacabana. E a outra fase era no Egito. Então, a coreografia era feita em 2 partes, né? E foi engraçado que teve uma coisa muito cômica, porque no dia do desfile foi tudo certinho, bonitinho, como andava o figurino. Mas no dia das campeãs, eu não sei porquê, Laíla segurou a comissão no 3º jurado. E eu estou avançando com a comissão. E eles tinham depois, em certo horário, em certo tempo, que trocar a roupa, pendurar a roupa, para poder ficar com roupa de calção. Menino, cadê a pirâmide? Estava lá no 3º jurado. Aí eles começaram a correr. Traga a pirâmide! E os meninos, pela primeira vez, os meninos tiveram que recuar para poder pendurar a roupa, para poder desenvolver a coreografia para a apoteose. Meu Deus, ainda bem que era das campeãs. Que o Laíla queria mostrar a Caíca e ele ficou a vida toda, né, lá. Gente, ele esqueceu que tinha comissão de frente. Olha, eu vou te contar. E os meninos, você sabe que quando eles ficam assim na avenida, que eles querem parar 50 vezes, o pessoal da comissão de frente não aguenta. Por isso que vocês têm sempre que fazer uma coreografia andante, porque senão o povo não aguenta. Não aguenta, então, lógico, quando você fica repetindo muito, você tem que dar esse respiro para os integrantes, né? E foi o que aconteceu, porque eu levei um susto. Olha o pessoal do Além da Folia. Ótimas histórias. Isso vocês só ficam sabendo na live do Bonfim. A Globo não mostra. E para fechar a era Beija-Flor, 2010. Brilhante ao sol do novo mundo. Brasil do sonho à realidade. Dádivas concedidas pelo Criador num sonho divino. Fala pra gente, conta tudo, Gislaine Cavalcante. Olha, esse aí, a pirâmide, a pirâmide não, tinha a catedral, né? A catedral foi um negócio assim de louco para ficar pronta. Ela não ficava nunca. E eles tinham assim uns queijos, né, nessa catedral, onde vinham os anjos com aquelas trombetas grandes, né? E eu dizia para eles, meninos, vocês
porque eram meninos, né? Os rapazes. Eu falei, vocês não podem badalar, ir para badalar nos dias anteriores ao desfile. Menino. Quando eu vi, estava todo mundo badalando sábado. Entendeu? Senão, aí no dia do desfile, em vez deles estarem assim, estavam assim. Eu quase matei isso no primeiro jurado. Eu falei, eu vou matar eles. Para que foram para a balada ali, naquele balança mais no carro? Eu quase matei um ali. Porque eu falei, e eles não me escutavam, porque você trabalhar com meninas é uma coisa, trabalhar com homens é completamente diferente, né? Uhum. Você fala, mas dá para pensar pelo outro. Eu dizia, aí quando eu vi isso, que eu tive que mudar a coreografia, porque o Laíra cismou com um negócio lá, como sempre. E na hora da passagem, porque o carro, quando veio da catedral, ele era exatamente a extremidade da avenida. Então não tinha como passar pela frente nem por trás. Então um deles foi para outro lado. Eu falei, minha nossa, porque como se trocou logo no final, antes do desfile, ele se confundiu, mas ninguém viu. Foi que ninguém viu, o jurado não viu, só eu que vi, eu quase levei um susto. Essas coisas acontecem, né? Mas foi lindo também. Acontecem. Agora, eles assim, porque não aguentavam conversa. Isso tudo por causa da balada, da poderosa balada, da poderosa noitada. Olha, mas era um negócio de louco, porque eu sempre fui muito disciplinada, né? Por isso que eu te falei, a gente tem que ter postura, a gente tem que ter disciplina, comprometimento, fora a técnica que você tem que ter. Então, quando você trabalha assim, num espetáculo grande, você tem que ter tudo isso, você se prontifica a isso, né? Tanto é que tudo que eu podia fazer em função de proporcionar a eles a condução, porque o seu Anísio sempre me ajudava muito nessa parte, né? Foi uma das primeiras comissões a ter condução para os integrantes, né? E, principalmente porque no início, os 10 primeiros anos eram mulheres, então eu ficava muito preocupada, porque a gente ensaiava na avenida, ou quando ensaiava no Nilópolis, era até tarde da noite, né? Eu ficava preocupada com elas, e elas eram novas ainda, né? Nessa época. Então, tudo isso, né, faz com que você vá, como é que se diz, tendo uma visibilidade, um campo mais maior, no sentido de você proporcionar a quem está trabalhando com você a possibilidade de ter um pouco mais de conforto. Né? Isso aí, graças a Deus, eu sempre procurei manter. Né? Eles tinham segurança, né? Tinham 3 seguranças sempre na avenida, porque sempre tinha um babado, né? Quando não tinha tiroteio, tinha um babado. Então, fora os ensaios da madrugada, porque eu sei que rolam os ensaios da madrugada, às vezes a galera mora longe do centro do Rio. E aqui o Sandro tá falando, foi nessa comissão que eu fui cortado. Sandro, calma que a gente vai arrumar uma comissão para você, Sandro. Olha só, o Além da Folia. Vamos tombar a live do Bonfim. Nosso refúgio na pandemia virou nosso patrimônio. Um beijo pro pessoal do Além da Folia. Aqui é carnaval quase todo dia. E hoje com Gislaine Cavalcante. Oh, coisa boa. Atenção, pessoal da Águia de Oswaldo Cruz e Madureira. Chegou a hora de vocês. O nosso saudoso Falco convida nossa Gislaine Cavalcante para comandar a comissão de frente de Madureira, Portela. Foram 3 anos de Portela, 3 anos comandando a comissão de frente. Fala um pouquinho para a gente como foi comandar a comissão de frente dessa grande escola, a maior, a mais vitoriosa na história do Carnaval Carioca, que tem torcida em todos os lugares, até no Japão tem torcida. Fala para a gente como foi comandar por 3 anos essa comissão de frente, Gislaine Cavalcante. No início foi um pouco difícil, né? Porque eu estava muito acostumada com a Beija-Flor, com o esquema que eu tinha, né? E a liberdade também que eu tinha, né? Com a Portela foi um pouquinho diferente, mas eu gostei muito como é que se diz? Do trabalho. O fato do Falcon ter me convidado junto com a Selminha, né? Porque a Selminha, ela também teve a sua parcela, né? Eu pedi permissão, no caso, ao seu Anísio na época, para poder ir para Portela. E eu fui. E o Falco me recebeu muito bem, o pessoal da Portela me receberam muito bem. Eu comecei a participar dos cortes de samba, enfim, eu comecei a me entrosar dentro da escola.
E sempre tinha aquela coisa, sabe, Gislane era beija-flor. Mas eu acho que quando você é um profissional, como eu não estava mais na Beija-Flor, eu tinha que me dedicar a outra coisa, a outra escola, né? E graças a Deus foi a Portela, que é uma grande escola. Eu te conheci assim, os ícones da Portela, né? A tia Cirica. Eu conheci gente muito importante lá dentro, que o próprio Jerônimo. O Jerônimo abriu as portas para mim. Tanto é que Monarco, Jerônimo, aquela eu galera convidei da uma vez para ele Portela. participar comigo da comissão de frente, mas ele tinha lá a ala dele, ele não podia. Mas eu fiz, porque eu respeito muito as pessoas que trabalharam pela escola. Então, você tem que ter essa cordialidade, né, com as pessoas, né? Tanto é que eu me comunico com ele até hoje, a tia Surica também. Enfim, eu sempre gostei muito da tia Surica, sempre me deu muito apoio. Enfim, o pessoal todo de lá. Só que eu acho que o ritmo era diferente, né? Eu não tinha mais a liberdade que eu tinha, por exemplo, para trabalhar na Beija-Flor. Porque, na verdade, eu fui cria, né? Da Beija-Flor. Depois de 2010 é que eu saí. E aí, 3 anos depois, veio a oportunidade de trabalhar com a Portela. E eu gostei, foi maravilhoso para mim. Primeiro foi a corte de portuguesa, né? Logo Sim. quem veio, a Alexandre Lousada, Que que é um você já tinha carnavalesco. trabalhado na época na Beija-Flor também. Já, já, já. E o Lousada é o tipo de carnavalesco que ele te dá liberdade de expressão, né? De movimentação, de ideias. E ele sentava comigo e a gente dialogava. E aí ele viu exatamente o que eu queria. A princípio, ele tinha uma ideia. E eu coloquei outra. Né? E aí ele gostou dessa outra, que foi justamente o que nós apresentamos na Avenida, que eram os índios e depois a corte de Portugal, os índios no Brasil e a corte portuguesa. A águia, né, ela abria e fechava, e quando fazia a transformação dos dois elencos. Né? E foi bem interessante, eu gostei muito desse trabalho, muito mesmo. Pena a gente não ter ganho o campeonato, que era o que o Falcon queria. Sim, sim. Entendeu? Desses 3 grandes trabalhos na Portela, qual foi o momento que você lembra assim e fala, nossa, dá saudade, esse dia, esse momento? Fala pra gente, relata um momento ou na quadra, ou na própria Marquês de Sapucaí, ou em um ensaio técnico, ou no meio da rua, que você fala, é uma grande recordação que eu tenho de tudo que eu vivi na Portela. Aí eu não sei, eu acho que você lidar com as pessoas, né, de dentro da escola, eles como é que eu vou te dizer, me expressar, te aceitar, né? Porque eu vindo da Beija-Flor, como eu te falei anteriormente, era muito difícil as pessoas me aceitarem, né? Você tem esse problema quando você trabalha muito tempo com uma escola. Quando você é coreógrafo de várias escolas, como você tem esse tipo de trabalho, não é tão difícil assim. Mas no meu caso foi que eu cresci ali, né? O meu trabalho foi feito praticamente ali. Mas posso dizer que várias vezes fizeram, inclusive, na época do Falcon, fizeram um vídeo, né, uma reportagem sobre todo o trabalho de barracão, de comissão de frente, e aquilo me emocionou muito. Foi um trabalho que me emocionou muito, porque aquilo foi levado para a Europa. Sim. E esse vídeo, alô? Oi, Tô ouvindo, tá tudo ok. Tá. Esse vídeo foi passado na Europa e nós vimos essa filmagem. Então, esse foi um momento muito importante para mim, porque eles me valorizaram. Inclusive, o Falco fez uma foto para mim, muito bonita, da corte de Portugal, com a asa da Portela, e eu no meio, toda de azul, e os meninos atrás. E eu tenho esse quadro até hoje aqui em casa. Ele mandou fazer especialmente para mim. E eu tenho uma recordação assim do Falco muito bonita, muito bonita. Lamento muito o que aconteceu com ele. E foi assim um baque para mim, porque foi uma pessoa que me deu uma oportunidade que eu estava precisando na época, né? E foi muito triste mesmo que ele tenha partido, porque eu acho que se ele tivesse ainda até hoje, não que eu desmereça quem está, né? Não é isso, mas ele dava muito assim, muita força espiritual, eu acho que ele tinha nessa época, né? Sim. E eu agradeço muito. E as 3 comissões que eu fiz foi assim, a primeira foi a da corte, né? A segunda foi dos cartões postais com Lousada também.
que foram 4 comissões, foram 47 pessoas nesse ano. E eu tinha 1 minuto e meio, era o samba. Então, eu não podia fazer quatro comissões em 1 minuto e meio. Eu tinha que fazer em 3 minutos. Aí pediram para me cortar um pouco, porque eram 4 comissões que mudavam. Você sabe que quando você usa um carro alegórico, que você tem transferir uma comissão para outra, tem que ser vapt-vupt. Você não pode deixar o palco vazio. Sim. Então, isso só tinha só tinha 2 ou 4 meninos na frente. E essa mudança tinha que ser muito rápida, entre entrar e sair pelaquilo. Isso nós ensaiamos muito, para justamente não ficar... Praticamente um passo de mágica, né? É um passo de mágica, porque o que acontece? Quando você deixa o palco vazio, a não ser que seja um personagem muito forte, você tira completamente a atenção do público. E era o que eu não queria, tirar a atenção do público. O espaço físico é importante nessa hora, principalmente numa comissão de frente. Então, quando você entra um lado, tem que sair já o outro, mas sem pegar. Não podia pegar um saindo e outro entrando. Tinha que ser pim, tinha que ser de imediato a coisa. Né? Então, enfim, foi assim. Foi um trabalho muito bonito. E depois veio o Paulo Barros, né? Sim. Com a água, né? Foi também um trabalho muito bonito. Foi difícil, muito difícil trabalhar com o Paulo Barros, porque eu tinha uma linguagem, ele tinha outra. E você sabe que foi ele mais um desafio na vida da nossa Gislaine Cavalcante. No final deu certo, tá? Deu certo, mas foi bem assim difícil, né? Porque ele já tinha o pessoal dele que já trabalhava com ele, né? Que eram os 2 coreógrafos dele, que era... Eu de nome sou um horror, né? Você já notou, né? Eu esqueci. Eu esqueci, agora eu esqueci. Os 2, ela e ele, que eram já... É a Priscila e o Rodrigo? A Priscila e o Rodrigo, não. Eu esqueci agora. Os meninos vão nos salvar, porque eles nos salvam, a galera aqui que está com a gente. Era o Marcelo e a... esqueci. Sandrine, justamente. Obrigado, Douglas Amaral, que está conosco. E eles faziam uma parte, né? Porque nós tínhamos 2 partes. Eu adorei aquela comissão, porque ela vinha com aquele carro alegórico. E se você não tomasse conta, foi o que eu falei. Se você não tomasse conta, nós chegaríamos lá em 20 minutos, no final da avenida. Então, você tinha que parar com o carro, porque o carro era imenso, né? Então, você tinha que fazer a coreografia embaixo, tinha que fazer a coreografia em cima. Sim. Então, foi um outro tipo de desafio muito interessante. Né? E eu falei assim, não, vamos parar no meio da avenida, porque se a gente não parar no meio da avenida e desenvolver para o público, nós vamos perder, porque nós vamos acelerar demais a escola. Então, nós fizemos no meio da avenida uma parada, só para a comissão desenvolver, ela teve tempo de se desenvolver para o público. Ali ficou uns 5 minutos, entendeu? Depois, partimos, aí chegamos lá a tempo. Entendeu? Porque quando você usa carro alegórico, que o povo está em cima, ele voa. É diferente você estar embaixo. É muito diferente. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa, entendeu? Isso aí me pegou assim de estalo na hora. Só quem tem a experiência de Gislaine Cavalcante sabe dar essa aula. Mas é óbvio que eu não vou te liberar dessa live sem falar de 2022, porque o pessoal quer saber se teremos ou não Gislaine Cavalcante em 2022, e o pessoal do Samba na Intendente está aqui comentando. Fale sobre o Império de Petrópolis. Teremos Gislaine Cavalcante no Império de Petrópolis? Olha, eu fui convidada ano passado, né? Claro que não teve carnaval, mas continua em aberto agora, para fazer a comissão de frente do Império de Petrópolis, né? Que é na Intendente, que eu acho que é um outro campo, é um outro desafio. Eu acho que merece, sim, os coreógrafos irem, ou aqueles que começam, né, na Intendente, fazer um trabalho mais apurado. Né? Eu sei que não existe assim, uma verba maravilhosa, como é o caso da Sapucaí, né? Das escolas de acesso de grupo especial, mas eu acho que deveriam dar mais atenção, porque quando eu ensaiava com a Portela, a gente ensaiava lá. E eu acho que muita gente que não tem a possibilidade de ir para uma avenida pode ir justamente na Intendente. Só que teria que ter uma estrutura mais assim, organizada,
uma melhor arquibancada, fazer um carnaval assim, mais interno, né? Como no caso ali perto de Madureira. Mas eu acho que vale a pena a gente tentar. O Xandão me convidou, Chantal Gonçalves, né? Ele me convidou na época. A gente já está fazendo algumas, assim, já tem mais ou menos uma ideia como seria a comissão de frente, quantos componentes seriam. Enfim, nós estamos tentando fazer a roupa com o Alex Castro, Sim. e que também me fez na Portela, aquelas roupas lindíssimas que ele fez. Enfim, a gente está ainda desenvolvendo. Vamos ver se esse ano vai ter carnaval, se a gente vai ter um pouco de patrocínio, né, para mim poder ter um grupo bom, né, para poder trabalhar, para a gente dar um outro dia, vamos ter um outro olhar para a intendente, né? Eu achei Sim. uma oportunidade interessante. Porque eu acho que o público de lá é exigente, porque quando eu ensaiava com a Portela, eles exigiam que a comissão se apresentasse. Arrasou, eu adoro o pessoal ali do Valqueire, Madureira, Praça Seca, Cascadura, aquela meiuca ali perto da UPA, aquilo ali bomba, ferve, comer aquele frango com bastante catupiry, ô coisa boa, aquilo Praça Seca, aquilo ali, olha, uma galera do bem, eu amo. Olha só, Foi o interessante. enredo é sobre a Portela e o Império Serrano, padrinhos do Império de Petrópolis. O pessoal já sabe até o enredo. Esse pessoal sabe tudo. Se duvidar, sabe até a coreografia da Gislaine. Não, a ideia é fantástica, tá? Nós desenvolvemos com o Xandão, a ideia é fantástica, muito bonita. Agora eu só estou dependendo realmente de patrocínio para a gente, o mínimo que seja, mas que a gente tenha algum patrocínio, né? Você sabe que hoje em dia é muito difícil você ter um grupo sem ter um pouco de patrocínio para eles, Sim, né? sim. E isso aí que eu ainda tenho que ver. Mas a ideia já tá concluída, as roupas, a gente já o figurino já está sendo feito também, está sendo idealizado. O Alex Castro é o que eu tinha pedido para fazer, porque é um figurinista maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele. É um rapaz assim, maravilhoso de você trabalhar. Flexível também, né, em determinadas ocasiões, né? Enfim, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver, primeiro se a gente vai ter carnaval, né? Que espero que sim, né? Porque todo mundo ansioso para que tenha. Sim. E vamos ver se eu consigo idealizar esse sonho aí, né? Esse desafio, digamos assim. E a Para a galera galera quer lá saber. eu estou querendo conhecer a escola, né, do Império de Petrópolis, gostaria muito que assim pudesse entrar em contato com os integrantes, né, de lá, da escola, enfim, ter um convívio assim maior, né, para ver se a gente consegue realmente fazer um trabalho. Atenção, pessoal da Intendente Magalhães, teremos Gislaine Cavalcante na Intendente Magalhães. Aproveitar aí que a arquibancada é gratuita, então vai estar todo mundo lá aglomerado e vacinado, vai ser bom demais. O pessoal do Além da Folia, podrão que salva a madrugada, adora. Depois daquilo tudo a gente sambar, só um frango e um podrão para poder sustentar. E samba na Intendente, muito luxo ter Gislaine Cavalcante, também concordo. Samba e carnaval, todo brasileiro é esperto, é isso mesmo. E tá aqui a galera falando, sabe muito, concordo. O Sandro quer participar da comissão. Sandro, você é um homem alto, então a gente precisa saber se vai ter homem alto na comissão de frente. Se tiver a sua oportunidade, já manda o direct para Gislaine. É a sua oportunidade. Não rolou na Beija, vai rolar no Império de Petrópolis. Tem homem alto na comissão dessa vez, Gislaine Cavalcante? Olha, a gente tem que juntar, né? Sandra, eu não sei se vai rolar, não. Não, a gente faz uma força, não tem problema. Olha, Sandra, eu tô tentando. Eu gosto de integrante que tem assim, comprometimento, que seja assim, flexível, porque às vezes você sabe que o trabalho é árduo. Imagino. Enfim, que se adapte, né, aos outros integrantes, que não tenha problema, porque às vezes acontece ter problema, né? Você sabe. E passar muito tempo junto, né? Passa muito tempo junto, né? Porque
muito tempo assim, junto, todo mundo convivendo, aí rola aquele grupo de WhatsApp, e aí todo mundo convivendo, conversando, eu sei bem como é isso. Sandra, a gente tá torcendo por você, vai dar tudo certo, viu? E o Samba na Intendente dizendo que, no caso, ele pode ser a águia da Portela, porque ele é alto. Ou o pessoal já tá arrumando até função na comissão de frente da nossa Gislaine. Gislaine Cavalcante, eu amei bater esse papo com você, já são 10 horas e 17 minutos, eu preciso liberar a nossa querida coreógrafa, muito obrigado, mas antes eu preciso te agradecer em nome do seu público, dessa galera toda que está aqui compartilhando desse momento único e histórico, por tudo que você já fez em nome do nosso carnaval, em nome da folia. Por quê? Porque nós que amamos carnaval, nós que vivemos nessa cidade que é tão complexa e tão plural, que tem tantos problemas, utilizamos da folia para poder revigorar, para poder ter aquele momento de prazer, ter aquele momento de, opa, eu tô vivo, eu preciso de algo. E a arte que você produz é essa arte que é o santo remédio que a gente precisa. Então, muito obrigado por toda vez que você colocou um beija-flor pra gente, toda vez que você colocou uma África esplendorosa pra gente, toda vez que você colocou Poços de Caldas de uma forma brilhante, toda vez que você levou cultura, história e informação através da sua dança, através do seu teatro, através dos seus movimentos, do seu ritmo. Nós aprendemos muito com Gislaine Cavalcante. Você marcou toda uma geração que está aqui conosco, que vai assistir essa live depois. E, é claro, a gente quer agradecer a você, professora Gislaine Cavalcante, por ter ensinado a inúmeras pessoas que você não faz ideia. Tá? Muitas pessoas aprenderam muito sobre África, sobre Minas, sobre o banho de forma divertida, porque você proporcionou tudo isso para a gente. Muito obrigado e que venham outras notas 10 e que venham muito mais reconhecimento, porque você merece. Obrigado, professora, por esse momento. Eu agradeço a todos vocês que participaram, a vocês em especial pelo carinho, tá? Amei, porque a gente ser lembrado é tão bom, né? E está fazendo muito bem para mim, você não sabe o quanto. Eu agradeço muitíssimo aí a minha participação e espero que eu continue. O carnaval, para mim, está fazendo muita falta no momento, né? E seria um presente para mim participar de outras oportunidades. Eu te agradeço muito e fiquem com Deus. Um beijo enorme. Amei essa live, porque eu ri muito. Estava fazendo falta. Um beijo a todos. Eu fico assim, muito emocionada. Tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço e quero avisar todo mundo que está aqui. A live fica salva no meu IGTV. Daqui a pouco vai para o canal do Bonfim no YouTube, viu? Corra para lá para assistir novamente. Compartilha no grupo da família. Manda para todo mundo que ama carnaval. Gislaine, um beijo no seu coração. Beijo para vocês. Tudo de bom para vocês. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, querido, para você também. Muito obrigada.